Olá pessoal, a paz do Senhor, eu sou o Eu Marcos sou a Érica. e nós estamos aqui, um jovem casal cristão, depois de bastante tempo, nós resolvemos gravar mais um vídeo, depois de muitas cobranças também de algumas pessoas que me viu na rua e perguntou por que não estava postando mais os vídeos, mas nós estamos aproveitando agora essa data da Páscoa e vamos trazer um conteúdo bacana para vocês que fala a respeito da ressurreição do Senhor e nos trouxe também alguns pontos, algumas exortações que a gente pode trazer para dentro do nosso casamento. É verdade. O tempo da Páscoa é um momento de muita reflexão para nós cristãos, né? Porque a gente relembra do sacrifício de Jesus, que teve um motivo, que o motivo principal era a nossa libertação dos nossos pecados e a nossa salvação em vida eterna com Ele. E isso é muito importante para nós, né? Nós vemos a Bíblia toda aponta para Jesus, né? E desde lá do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, quando teve ali a primeira celebração da Páscoa, demonstrando ali a libertação daquele povo do Egito, demonstrando a libertação deles ali da escravidão, a Páscoa também mostra que Jesus veio para nos libertar da escravidão do nosso pecado e nos dar vitória por meio da ressurreição dele, né? Então esse é um momento de muita reflexão para nós e de tristeza também, porque até as pessoas que não são de igreja, não têm religião, não têm comunhão mais próxima, nenhuma crença, até mesmo essas pessoas ficam mais pensativas nessa época, porque é triste realmente você ver os filmes, ver as coisas, né, e pensar em todo aquele sofrimento, em todo aquele sacrifício em prol das nossas vidas. E ainda mais, amor, imagina que na sexta-feira da Páscoa foi um dia de muita tristeza. Porque, pelo menos pra gente, a gente já sabe, né, que ele vai morrer e vai ressuscitar. Mas assim, eu fico pensando as pessoas lá no dia, que principalmente pros discípulos, que ele falava muito, que ele ia ir pro Pai, mas ele ia voltar. E os discípulos ficavam perturbados muitas vezes, porque eles duvidavam, né? Então, assim, eu creio que foi uma época mais difícil e aceitar. Até mesmo ali quando as mulheres voltam ao sepulcro, né? E vê que a pedra está removida e vê que ele não está lá. E o anjo aparece para elas. Esse aí já é um momento de muita alegria, né? Mas agora imagina ali o sábado, porque hoje é sábado para nós aqui, o dia que a gente está gravando. Hoje é 30? 30 de março. 30 de março, sábado. E o sábado deve ter sido o dia mais terrível para eles, porque na sexta houve aquela correria, aquela turbulência toda, mas no sábado aquela questão para os discípulos ali de cair a ficha que Jesus tinha morrido, porque os olhos deles estavam vendados, porque Jesus tinha falado que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, mas os olhos dos discípulos estavam vendados e os ouvidos tapados para aquela palavra. Então, para eles ali, Jesus tinha morrido. Então, eles deviam ter perdido a esperança. Tanto que o Pedro voltou a fazer o trabalho dele de antes, né, que era a pescaria, porque ficou sem esperança, sem motivação, pensando que tudo aquilo que eles tinham feito, às vezes, poderia ter sido em vão, porque Jesus tinha morrido. E, às vezes, isso acontece na nossa vida também. Às vezes, mesmo diante de uma palavra de Deus para a nossa vida, Jesus dizendo que as coisas vão ser assim, 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 no meio da turbulência ali, a gente esquece, né? A gente esquece que Jesus fez uma promessa para nós e a gente acha que não tem mais esperança. Não é verdade? Com certeza, né? A gente, como se diz, a gente é afobado, porque tanto quando os soldados chegaram para prender ele ainda falou, se eu quisesse, eu poderia exterminar todos vocês, mas não, é necessário que isso aconteça. Era necessário que aquilo aconteça. Então, assim,
todos os planos de Deus são maravilhosos. É verdade. A gente que muitas vezes lê a palavra, lê o que está escrito na Bíblia, vê que realmente é o que ele está falando e a gente duvida. E a gente não pode esquecer das promessas de Deus para as nossas vidas, mesmo quando a gente acha que não tem mais esperança e que acabou. Igual eu imagino que tenha sido naquele sábado ali. Que as pessoas estavam sem esperança. Sem esperança. Que aquele homem revolucionário tinha morrido, tinham matado ele. Então imagina o caos que deve ter se instalado na cabeça das pessoas. Em momento algum ele se irou, ele ficou com raiva, tanto que na hora que foi o discípulo lá que cortou a orelha do Malco, acho que é Malco, né? Ele poderia ter muito bem não ter colocado de volta, não ter feito um milagre, mas não, ele foi calmo, ele foi prudente, ele pegou, fez mais um milagre ali, colocando a orelha dele no lugar. Então assim, é algo que nos surpreende. Surpreende demais. E inclusive nessa mesma linha de pensamento, quando ele está na cruz, que ele fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso. Olha como que nós somos cristãos, nos dizemos cristãos e somos diferentíssimos de Cristo. Quem de nós, em uma situação daquela, ia falar para Deus perdoar aquelas pessoas? Perdoar nós, porque nós não sabemos o que fazemos. Então, nesse dia é um dia realmente de muita reflexão, de saber que Jesus sofreu por nós humilhações. Eu não consigo passar por essa passagem da crucificação de Jesus sem ficar extremamente abalada, porque eu entendo que todo aquele sacrifício foi para perdoar os meus pecados, para perdoar os nossos pecados. E não foi só uma morte simplesmente, mas foi a ironia, o sarcasmo, os cuspes, a coroa. Vestiram ele com um manto e com a coroa de espinhos para simbolizar ali que ele era o rei, que ele sempre estava ali. E a acusação foi Jesus, o rei dos judeus, porque não acharam acusações contra ele. Então isso vai lá no fundo do nosso coração realmente, e é essa reflexão que a gente quer trazer neste dia. E assim, não é só sobre o coelhinho da Páscoa, não é só sobre o chocolate, mas é sobre isso. A morte, a ressurreição do Senhor. E como o nosso canal aqui, a gente é um jovem casal cristão e a gente, além de trazer conteúdos para casais, a gente também prega a palavra do Senhor. A gente tem que dizer isso aqui. Se você leva somente o chocolate, não faça isso, porque tem algo mais importante que você pode pensar, que você pode imaginar. Um ser que suportou toda a angústia, suportou toda a humilhação, para que hoje a gente pudéssemos ter vida e vida em abundância. E o principal que eu estava falando com o Marcos ontem, que ali quando Jesus morreu, que teve uma tempestade, trovoadas e os mortos ressuscitaram. O principal, o véu se rasgou, o véu que nos separava de Deus, Jesus veio e nos deu de novo ligação com Deus, porque nós somos seres pecadores e não tínhamos mais jeito, mas Deus sempre tem um jeito. E hoje nós não precisamos mais sacrificar um cordeiro para pedir perdão pelos nossos pecados, porque o cordeiro perfeito de Deus foi sacrificado de uma vez por todas por nós. Mas o principal, né, amor? Ele ressuscitou. E tá vivo. E vive nos nossos corações. E um dia nós viveremos eternamente com Ele. Amém. Amém? Agora traz aí, amor, aplica aí pro nosso casamento. Agora, onde a gente pode aplicar essa questão dele ter se entregado por nós? Eu vou ler aqui um versículo que está em Efésios, lá em Efésios 5, que diz assim, 5:25, maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. A gente estava aqui meio que discutindo que hoje em dia os casais só olham o mundo inteiro, né? Só conhece o mundo inteiro, mas olha aqui o versículo 22 também, que diz: esposas, cada uma de vós seja submissas e respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Mas esquece que o 25 é algo mais crucial, é algo mais difícil. Porque os maridos hoje em dia,
eles esquecem que é você que tem que dar a vida pela sua esposa, assim como o Senhor fez lá na cruz. Será que você seria capaz de dar a vida pela sua esposa, de morrer pela sua esposa? Porque é isso que o Senhor nos ordena. O apóstolo Paulo também nos trata muitos versículos nas suas cartas, que o marido tem que amar a esposa assim como o Senhor amou a igreja. É justamente nessa questão aí, porque as pessoas só falam as mulheres sejam submissas ao seu marido. Mas a dificuldade das pessoas em ler o restante do capítulo é extrema. Verdade. Porque ali é muito mais difícil a função do homem do que a função da mulher. Porque desde que meu marido seja um servo fiel do Senhor, consequentemente eu posso ter facilidade de ser submissa a ele. Mas a palavra de Deus fala ali que é para o marido entregar a sua própria vida em favor da esposa, se for preciso, e para que ele apresente ela, continue amor, apresente ela diante de Deus santificada. Qual é? Porque o marido... 26. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Então a função do homem, na verdade, é muito mais complexa. E tem um detalhe aqui, ó. 28, eu não sei, pelo menos eu amo meu corpo. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Então, olha que profundidade, né? É porque nós somos uma só carne, né? Nós somos uma só carne. Então, se eu amo meu corpo, eu amo ela, porque nós somos um. Então, se eu maltrato ela, eu tô me maltratando. Se eu xingo ela, eu tô me xingando. Se eu humilho ela, eu tô me humilhando. E Jesus, o casamento para Deus, ele é tão importante que ele retrata como se Jesus fosse o marido e a igreja fosse a mulher. Isso. Então, nós como igreja, as mulheres devemos estar submissas ao nosso marido e os homens como a cabeça, como Jesus deve instruir a mulher, santificar a mulher, apresentar a mulher sem mácula, sem pecado, santificada diante de Deus. E não é só o cuidado físico não, viu? É o cuidado espiritual. Viu, varão? Toma cuidado. O que o Senhor vai requerer mais de você é o cuidado espiritual. Pra onde você tá deixando a sua esposa aí? Será que você tá indo pro buraco e tá levando ela junto com você? Você vai ter que prestar conta. Nós já fizemos um vídeo e relatamos isso aí. Que quem vai ter que prestar conta da vida da esposa, dos filhos, da família em si, não é a mulher, e sim um homem. Porque o marido é a cabeça, como Jesus é a cabeça da igreja. Mas enfim, gente, essa é a nossa palavra para vocês, né? Que neste final de semana de Páscoa, todos nós possamos ter em nossa mente que o sacrifício de Jesus por nós foi fundamental e possamos também tomar posse desse sacrifício. Eu tomo posse desse sacrifício. Eu também. Que dá vitória sobre a morte, né? E da vida eterna que nós teremos ao lado do nosso Senhor Jesus. E é isso aí, gente. Ame suas esposas e o Senhor, ele tá vivo, ele reina para todos sempre, está à destra de Deus Pai. Ele intercede por nós junto com o Espírito Santo. E é isso aí, que esse vídeo possa te edificar, não somente você casado, mas você solteiro que for assistir a primeira parte que nós relatamos, né, a respeito do sacrifício do Senhor. Que Deus possa abençoar todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.